acessorios3vias.com.br, a sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Muita gente acha que dinheiro é um assunto muito complicado, mas não é. Complicado é crescer sem entender a importância de poupar, investir e sonhar. Pensando nisso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira. Conheça os cursos em edufinanceira na escola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Via Expressa Valdemar Pascoal, Via Expressa aqui da BAM, motorista não encontra dificuldades, faz um bom caminho. Passagem pelo Bosque do Jequitibás, também são boas as condições na Marcondes Salgado e Princesa do Oeste. Aproveite as ofertas da Semana do Brasil na Fast Shop. Os melhores produtos com até 40% de desconto e frete grátis. Corra, baixe o app e receba em casa em até 2 horas, só na Fast Shop. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Júlio Nascimento. 11h34. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando nos aplicativos Band Rádios, YouTube e Facebook. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Nossa Área. Hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021. Vamos juntos até 12h30, atualizando informações sobre o time do seu coração. E o primeiro destaque é de quem? Guarani. É isso? Chegando com informações do Bugre, repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio? Tudo ótimo. E por aí, Marquinhos? Também, Júlio. Um abraço para você, para o amigo da Bandeirantes. Guarani já está viajando, né? Está indo para Pernambuco. E amanhã, o último trabalho do técnico Daniel Paulista para a partida de sábado contra o Náutico. Como a Bandeirantes antecipou, o Regis está na delegação e pode ser a principal novidade do Bugre para o jogo deste sábado. Júlio. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. O técnico Gilson Kleina encerrou agora, no período da manhã, a preparação para o jogo contra o Sampaio. Partida que acontece nesta sexta-feira, às 7 horas da noite, no Moisés Lucarelli. Niltinho passa a ser dúvida. O jogador passou por exames e só será reavaliado momentos antes da partida. Iago pode ser a novidade no time principal da Macaca. E daqui a pouco vamos ter mais detalhes a respeito do adversário, o Sampaio Correia, que briga por uma vaga no G4 da Série B. Gleger Zorzin, olhar técnico da Bandeirantes. Qual é o seu destaque? Bem-vindo à nossa área, Gleger. Obrigado, Júlio. Um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, rapaz, o que fez o Cristiano Ronaldo ontem, hein? Jogando com a camisa da seleção de Portugal. Ele marcou 2 gols. O Portugal perdia por 1-0. E o Ronaldo foi lá com 2 gols de cabeça. Aliás, 2 golaços, né? Ele acabou virando o jogo, dando a vitória para a seleção portuguesa. E entrou para a história, Júlio. Com 111 gols, Cristiano Ronaldo é o atleta, o jogador de futebol que mais fez gols vestindo a camisa da seleção. Ninguém supera Cristiano Ronaldo por enquanto, claro. Mas eu não sei não, viu, Júlio? Que o homem é uma fera. E ele prometeu, hein? E ele prometeu que tem muitos gols aí pela frente para deixar Júlio Nascimento feliz da vida. É bom esse português aí que o Manchester contratou, né? Vai ajudar um pouco. Cara, eu acho que vai ajudar, viu? Vai ajudar um pouco. Eu acho que vai. 15 milhões de euros só? Hã? 15 milhões de euros só nele? Ah, troco, né? Só isso. Preço de bala. E agora, Carlos Henrique, o Bate Pesado. Um abraço pra você, SH. Seja muito bem-vindo à nossa área. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Bom dia a todos. Tem seleção brasileira na parada hoje. 10 da noite, a seleção de Tite pega o Chile, ainda sem definição. Muitas serão as novidades. Brasil
que é líder das eliminatórias com 6 jogos e 6 vitórias com 18 pontos ganhos. Estes são os destaques aqui do Nossa Área desta quinta-feira, que tem os trabalhos técnicos de Leandro Renato e Lucas Fernando. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Marcos Luiz e Antônio Lupe. Comentários com Gleger Zorzin e Carlos Henrique. Com o comando de esportes da Bandeirantes de Carlos Batista e a direção regional do jornalista Rodrigo Neves. Trânsito. Rui Rodrigues com boas condições, o motorista encontra boas condições também pela Rua Piracicaba. Amoreiras, tanto no Jardim do Lago quanto no Jardim São Bernardo, o motorista não perde tempo. Sky pré-pago, recargas a partir de R$ 9,90. Ligue agora, 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. E atenção para este recado. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede, soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você um melhor benefício. Vai tomar um cafezinho com o pessoal no escritório para entender direitinho como é que funciona. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99100 6609. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira, a Ponte Preta vai jogar diante do Sampaio Correia, às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. E no sábado, o Guarani vai enfrentar o Náutico, às 17h15 no Estádio dos Aflitos, no Recife. Jogos da 22ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, vamos conversar com o Marcos Luiz sobre o Guarani nesta quinta-feira. Expectativa aí do torcedor aumentando para o final de semana, porque tem Guarani Náutico nos aflitos, Marquinhos. O Marquinhos vem para atualizar tudo sobre a equipe do Guarani. Tá me ouvindo aí, Júlio? Agora sim, Marquinhos, pois não. Ô, Júlio, é aquela pecinha que tem que mutar e desmutar. Sabe como é que é, Júlio? Sei sim. E pode ser, dá uma olhada aí que ela tá mutada ainda, mas tá funcionando, Júlio. Um abraço para você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Agora sim, Guarani tem esse jogo contra o Náutico, delegação já deixou a cidade de Campinas, partindo para Recife, jogo das 5h15 da tarde deste sábado. O Regis viajou, Júlio, mas aí, né, ontem acabou treinando, mas não dá para cravar o jogador como titular na equipe do Guarani. Uma das opções, claro, do técnico Daniel Paulista para o jogo deste final de semana. A gente debateu ontem a questão dessa questão do Guarani não vencer há muito tempo, né? E tabu existe para ser quebrado, já falava o Vanderlei Luxemburgo. Então o Guarani tem esse jogo contra o Náutico na casa do adversário. Sem o Ronaldo Alves, que pertence ao Náutico, está emprestado e está suspenso, a zaga deverá ser formada pelo Thales e pelo Carlão. Aí no meio-campo não deverá acontecer mudanças, deve mesmo ser com Bruno Silva, o Rodrigo Andrade e o Andrigo. Na frente, Júlio César viajou com a delegação, Lucão do Break e Bruno Sábio. Pode ser este o time do Guarani para iniciar a partida. Ontem a gente trouxe também a informação que o Regis tinha treinado com o grupo na opção do Júlio César, mas foi para o treinador testar esta questão e por isso levou o jogador. No decorrer da partida pode ser utilizado. Mas o provável Guarani, Júlio, arriscando aí, ó, Rafael Martins, Matheus Ludic, porque o Diogo Matheus ainda segue de fora, Thales, Carlão e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo, Júlio César, Lucão do Break e Bruno Sávio. Pode ser este o Guarani para a partida de sexta. Lembrando que amanhã, em Recife, vai acontecer o último trabalho do técnico Daniel Paulista, Júlio. Pois é, eu ainda acho que o Regis começa como reserva mesmo, né? A gente falava muito sobre ontem a possibilidade dele entrar no time titular, mas a presença do Regis na lista dos relacionados já é, na minha opinião, Gleger, um reforço aí para a sequência do Guarani nessa bezona. Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Né? Até pela liderança do Regis, né? Por tudo que ele representa, é importante demais, né? E pode sim participar lá no segundo tempo, de alguns minutos, para ir novamente, né? Pegando, adquirindo ritmo. Eu acho que é isso mesmo, viu, Júlio? Essa possível escalação que o Marquinhos trouxe aí, é bem provável que seja essa mesmo. Porque não tem o que mudar, né? O Guarani vem de um bom resultado, jogando em casa, né? Algumas peças até então contestáveis, que no caso o Lucão do Break foi bem no último jogo, né? Fez gol, participou de algumas jogadas, né? O meio de campo tem a volta aí, o Rodrigo Andrade na partida passada, não foi tão bem, mas é um jogador importante. Tem o Bruno Silva. O Andrigo deve receber a oportunidade novamente, porque vem jogando como titular e a possível escalação do Regis, que eu acho que não deve acontecer, o Andrigo como titular. Então, não tem o que mexer, não tem muito o que fazer, não. Né? É isso mesmo, é dar sequência. Eu tô para dizer... não, o Carlão foi titular na última partida, não, né? Porque o Daniel vinha reclamando que não conseguia escalar o mesmo time, né? Durante a competição. Jogou Ronaldo. Jogou Ronaldo, né? Então, quer dizer, tanto que o Ronaldo mais uma vez. Cartão. Mais uma vez, exatamente. Mais uma vez o Guarani. Mas o Carlão era titular, vinha jogando, tá, né? Tá bem escalado o Guarani, viu, Júlio? Eu acho que é isso mesmo. Não tem que mudar muito, não. Característica, mudar sim a estratégia, né? Porque vai ser um jogo duro, um jogo difícil. Aí o Daniel tem que ter a estratégia definida. Nós conversávamos com o Daniel na TV e eu dizia, né? Perguntava muito sobre essas estratégias que ele tem tido e tem sido muito importante para essa boa campanha do Guarani na Série B, né? A esses bons jogos realizados. Deve-se muito à estratégia de jogo. Na partida contra o Operário, a estratégia de jogo venceu a partida. Ele escalou o Ludic, né? Espetou os dois laterais, Ludic e Bidu, trouxe o Bruno Silva em alguns momentos para fazer um terceiro homem ali de zaga, um terceiro zagueiro, né? Posicionando o Rodrigo Andrade um pouco mais à frente ali para dar um suporte ao Andrigo. Até o futebol do Lucão do Break cresceu aí com essa estratégia de jogo. E o Guarani venceu de uma equipe
de um concorrente direto, né, digamos assim, que era o Operário, venceu e venceu muito bem. 3-0, jogando um futebol convincente e sem correr riscos. Acho que é isso mesmo. O Guarani, na minha opinião, pode ir a Recife e trazer pontos de lá. Eu não tenho dúvida. Por tudo isso que eu estou dizendo. O time está bem escalado e as estratégias do Daniel Paulista têm dado muito certo. Estou muito confiante para esse jogo, Júlio. E você, CH, qual a sua confiança em relação ao time do Guarani para enfrentar esse Náutico? Agora, já com um pouquinho mais de informações, a tendência da manutenção da base do último jogo, a vitória contra o Operário. É um jogo extremamente complicado, né? O Náutico, apesar do desfalque do Vinícius e de não ser o Náutico do início do campeonato, é um time que tem que ser muito respeitado pelo Guarani. O Guarani vai ter que trabalhar muito para poder trazer pontos para Campinas. Eu acho possível, acho que o momento do Guarani é bom também. O Náutico não tem um bom momento, mas tem uma boa pontuação, né? Tem uma gordura ainda para poder conseguir a reabilitação. Agora, eu também não acredito em mudança, mas eu faria mudança. Ele não vai fazer mudança nenhuma. Então vai jogar, o Sávio vai estar aberto pelo lado direito, o Júlio pelo lado esquerdo, no meio vai jogar com o Andrigo e o Regis vai ficar no banco de reservas. É isso que eu acredito, e o Carlão na zaga. É isso que eu acredito que ele vai fazer. Qualquer coisa que ele faça diferente disso é surpresa para mim. Mas essa partida ainda justifica. Mas a partida próxima, que a tendência é o Regis ficar pronto, ele tem... O jogo vai mostrar isso. Eu não tenho bola de cristal, mas eu já vi jogos suficientes do Andrigo e na frente dele o Lucão para ver que não funciona esse jeito de jogar. É muito sofrimento. E se do outro lado você tem um treinador que pensa um pouquinho, treina um pouquinho, que tem o comando um pouquinho do seu time, o Guarani se torna um time muito previsível. Aí tem o aspecto da bola parada, tem o aspecto individual, tem outros aspectos que podem fazer o Guarani ganhar o jogo, evidentemente. Mas é prenúncio de muito equilíbrio, mas vou repetir, eu acho que o Guarani tem bola para poder ganhar o jogo. Não só trazer empate, mas vai ser um jogo duríssimo. Duríssimo. Eu acho que lá atrás está tudo certo, ele está correto em manter o Ludic no time, Nós temos que assistir mais, inclusive, né? Não dá para tirar uma conclusão definitiva do que o menino pode propor nesse segundo momento dele. Eu acho que está certo, o treinador tem que dar uma sequência. No meio campo não tem que mexer, na zaga não tem o que mexer, na lateral esquerda não tem que mexer, no gol não tem que mexer, no Júlio César não tem que mexer, no Sávio não tem que mexer. Então tem dois posicionamentos aí que o tempo agora, com todo mundo à disposição, vai dizer qual é a melhor maneira, qual é a melhor formação do Guarani atuar. Eu vou repetir, eu acho um jogo pesadíssimo, não é fácil jogar nos aflitos, mas se jogar com a disciplina que jogou na última partida, acho que é possível trazer o resultado positivo para Campinas sim, Júlio. Ô Marquinhos, ainda o Guarani não vai contar com os dois reforços, né? Agora já dá para ver o Arthur Gás e o Samuel Santos treinando, mas como está a situação de bid desses jogadores? Repete para mim, por favor, Júlio. Sobre quais jogadores você perguntou? Eu estava falando aqui com o Passarinho. O Samuel Santos e o Arthur Gás. Eles devem viajar para esse jogo? Eles estão treinando, mas as documentações ainda não estão prontas, né, Júlio? Aliás, o contrato do Gás terminou no dia 1º, está totalmente liberado, depende do Guarani, e tem a questão também do Samuel. Os jogadores estão treinando, mas o Guarani você sabe que demora um pouco, né, para anunciar as contratações de forma oficial, Júlio. Perfeito, né? Eu tô curioso para saber como vai ficar essa concorrência na lateral direita, né, Glega? Porque ele tem o Diogo Matheus, que de repente, mês que vem, deve voltar ao time, o Matheus Ludic, o Pablo, agora o Samuel Santos. Antes faltavam opções, agora estão sobrando opções na lateral da equipe do Guarani. E eu sou a favor de manter o Ludic, né? O Diogo Matheus ainda não vai ficar um tempo parado, tem a volta, depois tem todo aquele processo de transição, né? De entrar novamente no ritmo. Então, e o Pablo, né, com essa contratação aí, sinaliza que o treinador quer utilizar o Pablo à frente. E esse ano, nessa temporada, o Pablo, todas as vezes que foi recuado ali para fazer a lateral, não foi bem, né? Jogou muito mal. Por isso que o Ludic recebeu a oportunidade na última partida, e eu tô torcendo demais para que esse menino se firme, para que ele possa ter uma sequência, porque já mostrou que tem qualidade.
Eu me lembro no primeiro jogo do Luiz. Entrou muito bem, fazendo gols, não sei o que, mostrando personalidade, né? E aí titubeou, que é absolutamente normal para os garotos, né? E recebe novamente a oportunidade. Na última partida ele foi importantíssimo, né? Na vitória, importantíssimo. Você, inclusive, o elegeu como melhor em campo, né, Gleger? Exatamente. Aliás, não só eu, né? No dia seguinte, teve a enquete nos donos da bola e ele também ganhou, né? Então o torcedor bugrino também concordou que ele foi o melhor em campo. E tem que ser mantido. Jogadores da base precisam ter oportunidades e precisam de sequência. Não dá para avaliar por poucos jogos. Então eu fiquei muito feliz e espero que ele possa se firmar ainda mais. E aí, claro e óbvio que as contratações esperam o momento certo, né? Numa contusão, numa possível suspensão. É bom você ter peças importantes no setor. Você vê aí, ó, perdeu o Diogo Matheus, que é um jogador importantíssimo. E o Lud, que até então tá dando conta do recado. O Rogério pergunta aqui pra você, CH, se o Rodrigo Andrade voltou a ser aquele Rodrigo Andrade da primeira parte do Campeonato Brasileiro, na sua opinião. Não, ainda não. E até entendível porque ele ficou um tempo ainda parado, né? Ele precisa pegar ritmo também. Ainda não é o mesmo jogador, não está comprometendo, mas até agora só praticando um futebol ok. Bom dia, senhores. Na minha visão, o Regis tem que entrar no segundo tempo contra o Náutico e ser titular contra o CSA. Pega o máximo de ritmo possível para jogar o derby, mesmo porque o Andrigo está muito abaixo do esperado, escreve aqui o Guilherme. O outro ouvinte pergunta aqui, o Matheus, quanto tempo o Guarani terá até o derby no intervalo contra o CSA? Falei sobre isso ontem, que inclusive um ouvinte tinha mandado, tenho a impressão que o Guarani sempre volta mal do período de descanso de uma semana. Pelo menos na Série B tá empatado esse retrospecto, né? Sempre que o Guarani teve uma semana, ele venceu 2 vezes, perdeu 2 vezes, então tá 2-2. Mas vai ter um período longo, né? De 10 dias. Do jogo do CSA até o jogo contra a Ponte Preta serão 10 dias de intervalo. Não sei se isso aumenta a ansiedade do jogador. O derby tá confirmado pro dia 17 às 9h30 da noite, né, Júlio? E jogo do CSA dia 7, então são 10 dias de diferença. Eu sempre gostei muito, né? Quando trabalhava de treinador, ter alguns dias antes da partida. Porque dá, assim, para você fazer alguns ajustes, né? Dá para você descansar o pessoal, porque é duro, a sequência é muito dura, né? Então eu gostava demais, né? E aí, o outro detalhe que é importante pra caramba também, Júlio, e pro Daniel Paulista, pelo trabalho que ele vem fazendo, tem demonstrado muito isso, que dá para você criar alternativas de jogo, né? Dá para você, nos treinamentos, né? E quando você tem dias que antecedem a partida, dá para você testar, né? Dá para você testar um jeito de jogar diferente, dá para você testar uma forma para você tentar mudar um jogo, né? Dentro da própria partida. Então é importante demais. Eu acredito que a grande maioria dos treinadores adoram quando tem aí uma semana, 10 dias que antecedem a próxima partida. Perfeito, Marquinhos. Daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É só chamar, Júlio. Agora são 11h56. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo Londrina e Curitiba pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Coxa venceu pelo placar de 3-2. Gols marcados por Luciano Castan, Wagninho e Matheus Salles. Celcinho e Marcelinho marcaram para o Londrina. Inclusive, Londrina chegou a ter vantagem no jogo, mas o Curitiba venceu e reassumiu a ponta da tabela, já que um pouquinho mais cedo o CRB tinha vencido o Confiança. André Luiz de Freitas foi quem apitou o jogo com cartões amarelos para Matheus Bianchi, Nathaniel, Matheus Salles, GG
Igor Paixão, ficha técnica de Coritiba 3, Londrina 2. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Antônio Lupe está chegando com informações da Ponte Preta e amanhã tem Ponte Sampaio Correia aqui na Bandeirantes. Lupe. É verdade, Júlio. Jogo importante para as duas equipes. A Macaca querendo sair da parte de baixo da tabela e o Sampaio querendo voltar ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu reservei um espaço aqui da programação da Rádio Bandeirantes para a gente conhecer um pouco mais esse Sampaio Correia que enfrenta a Ponte Preta amanhã aqui no Moisés Lucarelli. Por isso, eu estou com Pedro Soriano, gerente de futebol do Sampaio Correia, homem forte do futebol da Bolívia querida, que hoje é o nosso convidado para falar um pouco mais do trabalho e de como é a metodologia da equipe do Sampaio na formatação desse grupo que está disputando e bem a Série B do Campeonato Brasileiro. Pedro, primeiro eu quero agradecer sua participação conosco aqui no Nossa Área. Seja bem-vindo. Daqui a pouco o Pedro vai estar com a gente aqui, Pedro Soriano, homem forte do futebol do Sampaio. Ele vai falar conosco, a Ponte que tem alguns probleminhas aí para enfrentar o Sampaio, ganhou mais um desfalque aí de última hora. Desfalque não, ainda é dúvida, né? Provavelmente o Niltinho não deve ficar à disposição, vai fazer aquele exame do vestiário para saber se tem condições de jogo, e aí existe a possibilidade da chegada da presença do Iago no ataque da Ponte Preta. Essa é uma dúvida. Gilson Kleina hoje também deu entrevista coletiva. Aliás, o Gilson falou a respeito de alguns testes. Ele não tem o André Luiz e pode ser que ele jogue com 3 volantes. Entrevista que aconteceu hoje cedo, a gente ouve o técnico da Ponte Preta. É possível, nós trabalhamos essa situação. É claro que hoje vai ser o 3º dia de trabalho, né, em cima dessa condição do jogo. Então, como nós, por força contratual, não podemos contar com o André, nós podemos trabalhar uma situação com o Marquinhos, ou manter o Marquinhos e trazer o Léo, ou trazer uma situação com o próprio Lucas Cândido, né? Então, nessa característica realmente do André, nós não temos, a gente pode trabalhar de uma outra situação, e nós fizemos essa variável ontem e vamos poder repetir um pouco essa situação hoje. Felipe
é um jogador, né, muito comprometido, né, como todos, mas nos ajudou tanto do lado esquerdo, agora no lado direito. Nós sabemos que nessa posição tem grandes jogadores, é o Kevin. Hoje eu vejo também uma evolução no Rafael, por mais que nós precisamos fazer ajustes, chegou o Marcelo Hermes, que é um grande jogador experiente, um jogador também que tem uma condição de linha de 4 muito boa, excelente a leitura, mas que o último jogo, né, o último jogo dele foi em março ou maio, não tenho preciso agora. E que também, junto com o atleta, nós estamos dando esse ritmo para ele. Então acho que a gente está bem servido, espero que os 4, da maneira que a gente utilizar, eles possam fazer o seu melhor e dentro do seu melhor, né, a Ponte Preta ser forte. Algumas dúvidas ainda que o técnico Gilson Kleina tem para escalar a equipe da Ponte Preta. Já restabelecemos o contato com o nosso convidado, Pedro Soriano, gerente de futebol do Sampaio. Tudo bem, Pedro? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Band, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria que você começasse essa nossa entrevista, Pedro, falando um pouquinho mais da sua trajetória até chegar à equipe do Sampaio, onde você ocupa o cargo de gerente de futebol. Lupe, então, primeiramente, muito prazer estar falando com vocês. Sou daqui, né, campineiro. Comecei no Guarani, fiquei 4 anos no Guarani como supervisor de futebol e trabalhei, né, com inúmeros aí executivos, né, o último é recente, Michel Alves, Sérgio Prado, Marcos Vinícius, Fumagalli, que foi atleta, trabalhei como atleta e como diretor. E após 4 anos de Guarani, eu recebi um convite do Sampaio Corrêa, do Juliano Camargo, que hoje está no Criciúma. E era uma hora de dar uns passos aí na carreira. E acabei aceitando. E cheguei como supervisor e hoje eu ocupo a função de gerente de futebol aqui no Sampaio. Sampaio Corrêa, desde que retornou à Série B do Campeonato Brasileiro, faz campanhas muito interessantes. Ano passado teve muitos problemas por conta da questão da Covid no início do campeonato, ficou na parte de baixo da tabela, mas depois conseguiu uma arrancada incrível e chegou até a última rodada ali brigando por G4. Esse ano conquistou o título maranhense e também faz uma Série B depois de uma pequena reformulação que teve que ser feita no elenco. Como você avalia essa postura, esses métodos de contratações, a questão do que a diretoria te passa para a formatação desses grupos que estão tendo sucesso desde o ano passado e também em 2021? Assim, Luke, passa muito pela mão do presidente Sérgio Frota, né? Ele é um cara que está há 14 anos à frente do clube, entende muito de futebol e tem sido muito importante estar ao lado dele nesses momentos de planejamento. Ele manteve uma base da Série B ano passado, que o Sampaio terminou em 6º lugar, a 4 pontos do acesso, né? É uma base muito firme. Nós disputamos o Maranhense com apostamos bastante no Maranhense, fomos campeões maranhenses, e aí começamos a tirar um parâmetro, mais uma outra espinha ali para começar o brasileiro. Então tem jogadores, muitos atletas que já jogaram a Série B do ano passado pelo Sampaio. Pimentinha, Eloir, Joeste, né, o próprio Mota estava no elenco. Então nós já temos uma estrutura, uma espinha muito boa ali. Na parte de contratação, a gente tem que ser bem cirúrgico, né? A gente não pode errar muito, nosso orçamento é muito baixo, né? Nós somos um dos clubes da Série B com o menor orçamento. Então nós temos que olhar, analisar bastante. É feito a 6 mãos, eu, o presidente, o treinador Felipe Surian, tem dado um respaldo muito grande nisso. E nós temos que ser cirúrgico para trazer, que nem trouxemos agora Mascarenhas na lateral esquerda, nós só temos 2 laterais esquerdos, então a gente não pode errar muito nessa mão de montagem. E agora a gente está com um elenco um pouco mais completo, né? E não vamos fazer loucura até o fim da Série B, não. Pedro Soriano, homem forte do futebol do Sampaio Corrêa, que enfrenta a Macaca amanhã aqui em Campinas, é o nosso convidado, Júlio, companheiros de bancada, fiquem à vontade para as perguntas. Um abraço pro Pedro, faz muito tempo que eu não vejo o Pedro, né? Tivemos o prazer de conviver ali durante o período que eu trabalhei como setorista do Guarani, ele também em outra função, prazer em tê-lo aqui na Bandeirantes. Você falou sobre o Felipe Surian. Eu confesso que eu conhecia pouco do trabalho dele. Eu lembro um pouquinho dele no Rio de Janeiro, ele teve uma experiência no Joinville também, mas eu de fato conheço o Felipe Surian técnico agora nessa campanha pelo Sampaio, que é uma campanha muito interessante. O que é que você poderia falar sobre o treinador de vocês, Pedro, que é um treinador muito jovem, né, de apenas 39 anos?
Júlio, prazer falar contigo também. Convivemos ali na sua época de setorista, né? Cara, o Felipe é um técnico completamente da nova geração, até por conta da idade, mas os treinamentos dele, tudo muito moderno, né? E é uma pessoa muito tranquila fora de campo, mas que dentro de campo, assim, ele cobra demais dos atletas. Nos treinamentos e nos jogos, ele cobra muito aquilo que foi treinado, né? Ele passou agora, ele foi o eleito treinador do Carioca, né? O último campeonato Carioca. Tem feito um trabalho na sua primeira Série B, né? Ele já trabalhou no Volta Redonda, mas a primeira Série B dele, ele está muito bem, né? Ele é bem convicto nas ações dele e, pelo jeito, ele não vai mudar isso não. É uma característica muito bacana dele. Glega Zorzin, aqui na sua escuta, Pedro Soriano, gerente de futebol do Sampaio Corrêa. Glega. Bom, primeiro mandar um grande abraço ao Pedro, um amigo que eu fiz no futebol aí, um profissional realmente muito qualificado. Queria parabenizar pelo trabalho que você já fez, né? No Guarani, em outros times também. E agora no Sampaio, sem dúvida nenhuma, tem feito um grande trabalho. Parabéns, viu, Pedro? Prazer em estar falando contigo novamente, amigo. E a minha pergunta é a seguinte: outro detalhe, viu, Júlio? A gente estava falando aqui do treinador, e eu conheço o preparador físico do Sampaio Corrêa hoje, que é o Renê, é um baita de um profissional também. Então, só para o torcedor entender, né, que às vezes o trabalho também, claro, os jogadores é importante, as contratações, mas a comissão técnica também é fundamental para esse bom trabalho que vem fazendo o Sampaio Corrêa. Pedro, a minha pergunta é a seguinte: eu queria que você falasse um pouco sobre a estrutura, né, desse Sampaio Corrêa. O Lupe disse aí, é a pura verdade, né? A partir do momento que chegou aí na Série B, tem feito grandes campeonatos, batendo ali na trave até para conquistar uma das vagas. Queria que você contasse ao torcedor um pouco da estrutura, né? Que também é importantíssimo nessa ascensão do clube, ainda mais um clube lá do norte, né, lá de cima, de São Luís do Maranhão, que é uma cidade maravilhosa. Mas eu queria saber também, entender também um pouquinho da estrutura do Sampaio Corrêa. Gleger, boa tarde. Grande abraço aí para você. Prazer estar falando contigo, meu amigo. Pessoa aí que a gente conviveu muito tempo aí na época de Guarani. Você citou primeiro ali a parte da comissão, né? O Renê, que veio junto com o Felipe Surian, da Portuguesa do Rio, né? O Felipe trouxe o Vinícius, auxiliar dele, e o Renê como preparador físico. Trouxe também um analista de desempenho, que é de confiança dele, e nós também trouxemos um preparador de goleiro que, em comum acordo, era de confiança de todos. Então nós montamos uma comissão que todo mundo fala a mesma língua, né? Então, todos aqui têm um propósito e a mesma linguagem. Isso é muito importante, para não ter problema, para ninguém correr para o lado contrário. Agora, a parte de estrutura, Gleger. Nós temos uma estrutura, assim, o clube é pequeno, mas ele respira Sampaio Corrêa, né? Nós não temos outra atividade no clube. Nós temos, lá em Sampaio, nós temos o basquete feminino, que é muito forte, mas ele não fica lá na estrutura com a gente. É uma outra diretoria que toma conta, é do presidente, mas tem uma outra estrutura. Ali onde nosso CT, a nossa parte física, campo de treinamento, ali é Sampaio Corrêa, Série B, 24 horas por dia. As tias da cozinha, o pessoal da limpeza, todo mundo apaixonado. Então, assim, isso carrega para os atletas levam isso com eles. Nós vamos sair para um jogo, sair da concentração ali, a tia da cozinha, gente, vai lá, come por nós. Então, assim, é tudo muito pequeno, mas é tudo muito gostoso de se viver, né? Temos academia muito boa, feita pelo presidente recentemente, um departamento com os equipamentos bons, né? Tudo que o nosso fisioterapeuta acha que precisa ali para dar uma melhoria para os treinamentos, para os jogos, para os atletas. O presidente acata isso, né? Ele vê muito, a gente passa para ele que é importante, de estrutura, ele vai atrás, ele busca um parceiro para a gente ter essa parte de estrutura sempre legal, né? Para não faltar nada. Isso tem sido uma coisa muito boa, que é passar para os atletas, eles sentem, né? Você foi atleta, você sabe, quando um DM te ajuda, chega em campo, é diferente. Você vê que o profissional, o clube, te deu um respaldo para você voltar a treinar. Então isso tem sido muito importante. É uma estrutura enxuta, mas é tudo muito 100% Sampaio Corrêa.
Muito bem, Carlos Henrique, o Bate Pesado, sua pergunta aqui para o Pedro Soriano, homem forte do futebol do Sampaio Corrêa, SH. Soriano, boa tarde. Eu tenho uma pergunta que ela serve para o futebol de Campinas. Aqui se questiona muito por que se gasta tanto dinheiro e não se consegue montar times competentes. Quanto é a folha de pagamento hoje do Sampaio Corrêa? Quanto custou para montar esse atual time aí? Boa tarde para você. Boa tarde, CH, tudo bem? Assim, não posso passar números exatos, mas é uma folha bem baixa. Ela está bem longe de 1 milhão ainda, tá? Bem longe mesmo. E é aquilo que eu falei anteriormente. Nós temos que ser cirúrgico, não podemos errar. O presidente não faz loucura. Nós não temos feito nenhuma loucura para trazer nenhum atleta. O atleta não se enquadra no que a gente está pensando, no que o presidente está imaginando. A gente nem continua a conversa, tá? Ele nem deixa eu continuar mais. Encerra tudo por ali, porque tem loucura. O presidente, ele pede no chão, porque a gente tem um orçamento ali fechado e não podemos errar, né? Não falta nada de estrutura, de parte física para nós ali, de dia a dia de trabalho. Mas essa parte de orçamento para contratações, ele não abre mão. Ele compra um aparelho que vai ajudar no DM, como eu disse agora há pouco. Mas ele não faz loucura na hora da contratação. Pedro Soriano hoje foi o nosso entrevistado aqui na Rádio Bandeirantes. Só tenho a agradecer a sua atenção conosco e que você tenha sucesso à frente aí do Sampaio Corrêa no cargo de gerente de futebol, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês novamente. Grande abraço a todos aí. Um abraço. Bom, ouvimos então um pouquinho mais do dia a dia, do comportamento, do trabalho que é feito no adversário da Ponte Preta de amanhã, no Sampaio Corrêa, que faz uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Em relação ao time, aquelas dúvidas que eu falei no início do boletim, o Niltinho, ele vai passar por exames antes da partida, mas existe a possibilidade do Iago ser o titular e a possibilidade do técnico Gilson Kleina atuar com 3 volantes e dúvidas também nas laterais, se Albuquerque será mantido, assim como o Rafael Santos. Informações fora das 4 linhas. Ontem eu trouxe a informação que Odair Batistella, coordenador da base, deixou o cargo, foi confirmado pelo próprio profissional. Hoje entrei em contato com ele, realmente ele pediu o seu desligamento. Um novo profissional deve ser contratado em breve para ocupar a função de Odair Batistella. A respeito de Fábio Moreno, conversei com o Fábio Moreno também, ele estava em férias, fez alguns cursos na CBF e tem uma reunião com o Sebastião Arcanjo nos próximos dias, o presidente da Ponte, para saber se ele vai dar continuidade no seu trabalho ou não na comissão técnica da Ponte Preta. Ele era coordenador técnico. Então, existe aí uma indefinição a respeito do futuro do Fábio Moreno. A tendência é que ele não continue, mas ele vai primeiro falar com o presidente da Ponte Preta, Sebastião Arcanjo, em uma reunião que deve ser feita nos próximos dias. E a última é que aquela premiação destinada aos atletas pelo presidente de honra, o Sérgio Carnielli, ela não tem mais. Isso foi decidido pelo próprio Carnielli por questões políticas. Muito bem, antes de passar aqui para as perguntas dos nossos ouvintes sobre a Ponte Preta, eu quero falar do Derby 201, dia 17 de setembro, às 9h30 da noite, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Moisés Lucarelli recebe mais um duelo entre Ponte Preta e Guarani. A história das disputas, gols, números dos confrontos, entrevistas e tudo sobre o grande clássico você encontra aqui na Rádio Bandeirantes. No oferecimento de Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para sua economia. Confira no site iga.com.br, siga no Instagram e também no Facebook, @Iga Atacado Oficial. Sua saúde é prioridade na Drugstore Popular. Acesse drugstorepopular.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços para caminhões e picapes. acessórios3vias.com.br. WhatsApp é 97403-277. E Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Atendendo aqui os nossos ouvintes pelo WhatsApp, o Celcinho Teixeira também estava há pouco tempo nesta comissão. Escreve aqui o Carlão. Bem lembrado, Carlão. Estava mesmo. Porque a Ponte não pega o presidente e toda a comissão técnica do Sampaio. Chega do Tiãozinho do Kleina. Manda aqui o nosso ouvinte, a crítica construtiva, o Rui.
Júlio, levantei os números da Ponte nas últimas 5 rodadas. Olha que interessante. Abraços, o Marcelo Pimentel. A Ponte, com o recorte dos últimos 5 jogos, seria a 4ª colocada, né? O Goiás fez 11 pontos, o Botafogo fez 10, CSA 9, Ponte 9, Coritiba 9. A Ponte venceu aí 3 jogos, perdeu 2 nos últimos 5 jogos. E a gente tem falado muito sobre a campanha da Ponte dentro de casa, né, CH? Vem de uma sequência positiva, com vitórias consecutivas, mas fora de casa a campanha da Ponte ainda deixa a desejar. É isso que está pesando negativamente na balança. A Ponte até conseguiu uma reação, mas o duro que não está nem empatando fora de casa, né? E isso está fazendo uma falta tremenda em termos de pontuação, não é? Então, a única maneira daqui para frente para equilibrar a situação é aumentar, melhorar, continuar com performance em casa, evidentemente. Também não vai ganhar todos os jogos, mas fora de casa precisa melhorar com toda certeza. Conseguir aí, minimamente, um pouco de pontos para dar uma equilibrada em termos de pontuação na tabela de classificação. Essa última notícia do Lupe foi a pior de todas. Amanhã vai ser muito duro. Paulo do Village. Júlio, pergunte ao Gleger o que ele faria nesse meio-campo da Ponte Preta. Será que pensar numa formação com Marcos Júnior, Léo Naldi e Lucas Cândido é tão ruim assim? E aí, Gleger Zorzinho? Não seria ruim, né? Não seria ruim. O problema é que o Lucas Cândido, a gente não sabe a condição física dele, né? Esse é o pior ponto dessa situação. E o outro detalhe é que tá jogando dentro de casa, né? Então você tem que ter um cara ali para estar um pouco mais perto do Rodrigão, né? Para chegar, encostar um pouco mais. Eu escalaria o meu meio de campo para esse jogo da Ponte: Marco Júnior, Léo Naldi e Fecim. Pergunte ao Lupe se tem alguma novidade sobre o Ivan e quanto tempo o São Paulo teria para contratá-lo. Eu acho que a Série A é uma semana antes da Série B, né, Lupe? Que fecha a possibilidade de inscrição. Vou até confirmar, mas eu tenho a impressão que na Série A até 24 né, de setembro. Isso, a Ponte tem, os times da Série B têm até o dia 30. Eu li uma matéria, agora me fugiu o nome do diretor de futebol do São Paulo, ele participou de uma live com o Tirone, que era comentarista da ESPN, acho que ainda é comentarista dos canais ESPN, afirmando que o São Paulo não vai contratar mais ninguém até dezembro. Foi perguntado, inclusive, pro entrevistado, agora me foge o nome, não é o presidente... É o Carlos Belmonte, se eu não me engano. Carlos Belmonte, obrigado, Júlio. Eu estava aqui procurando e não achei. Então ele falou que não vai contratar goleiro. Até dezembro o São Paulo encerrou o ciclo de contratações, não chega mais ninguém. Então, pro São Paulo, por enquanto, o Ivan não deve ir. Muito bem, Carlos Matosinho perguntou do Camilo, a gente fala sobre isso na sequência. Abraço também pro Alexandre Zup Balista, que tá dizendo assim, no meio da entrevista estava tentando adivinhar quem era. O entrevistado falou que o presidente corre atrás e eu disse, não é ninguém da Ponte, faz aqui o comentário o Alexandre. Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado? Combinado, Júlio. Agora são 12 horas e 20 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Boletim do Derby 201. Ponte Preta e Guarani no estádio Moisés Lucarelli. Dia 17 de setembro, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sua saúde é prioridade na Drugstore Popular. Acesse drugstorepopular.com.br. Acessórios 3 vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Meus amigos da Bandeirantes, 2003, Campeonato Brasileiro, primeiro turno majestoso, vitória do Guarani, 2-0, 2 gols do Rodrigão. Bola cobrada, bola na área para Paulão, tocou de cabeça, vai para dentro da grande área, o toque de cabeça, entrou Rodrigão, é gol! Gol! Rodrigão marcando aos 33 do primeiro e 13 do segundo tempo. Paulão
Quem vai bater? Ele toma posição para fazer a cobrança. Distância vai para a bola. Partiu Paulão, pé direito, bateu no pé da barreira. A bola reboteada, sobra dentro do círculo central. Domina Leandro Guerreiro, faz o lançamento nas costas da defesa. Vem para Rodrigão, pé direito, bateu, entrou, é gol! 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 Passados da etapa final do jogo, lançamento nas costas da defesa, a defesa da Ponte Preta parou, Rodrigão dominou, caminhou, bateu de perna direita na saída de Alexandre Negri, a bola ainda bateu no pé do travessão e foi direto para o fundo da rede. Rodrigão faz o segundo, vai construindo a sua lenda pessoal no estádio Moisés Lucarelli, materializa até aqui a vitória do Guarani. Rodrigão, 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 camisa 9. Preta 0 e o detalhe do gol é seu, Felipe Blanco. E era o aniversário de Rodrigão. Ele estava fazendo 25 anos. O Guarani do técnico Pepe com Jean no gol. 3 zagueiros, Paulão, Juninho e Bruno Quadros. Simão, o ala direita, depois Rui Cabeção. Leandro Guerreiro, Marquinhos, esquerdinha, depois Nenê e Alex na ala esquerda. E na frente Wagner e Rodrigão. Depois entrou Credense. Esse Alex é aquele, grande revelação bugrina. Em 2006 seria campeão do mundo pelo Internacional e 2012 campeão da Libertadores pelo Corinthians. A Ponte tinha Abel Braga como técnico e no intervalo ele tirou o Romeu volante e colocou Roger. Era a estreia de Roger no profissional. Também tirou Sérgio Alves, atacante, colocou Jean. Jean é revelação da Ponte nos tempos de Luiz Fabiano também. E o Sérgio Alves não gostou nada, ficou bravo, pegou um táxi e foi embora. O Sérgio Alves que veio direto do Guarani para a Ponte. Nesse dia aqui, 2003, a Ponte jogou com Alexandre Negri, Mantena, um lateral que veio da Inter de Limeira, depois Vaguinho, Gabriel Gerson e Alain, Roberto Romeu, depois Roger, Adrianinho e Luizinho Vieira, Sérgio Alves, depois Jean e Fabrício Carvalho. O Rodrigão, nesse mesmo campeonato, marcou depois um gol no Brinco, um gol de bicicleta no Fluminense. No segundo turno, aí teve aquele derby no Brinco, foi o derby do Rirena, que ele marcou os 3 gols, a Ponte venceu 3-1, mas na última rodada a Macaca escapou. A Ponte no Majestoso ganhou do Fortaleza, não foi rebaixada a Ponte, e o Guarani, na última rodada, perdeu em Florianópolis para o Figueirense, e deixou de ir para a Sul-Americana, terminando em 13º lugar. Meus amigos, 14 de junho de 2003, Majestoso, Ponte 0, Guarani 2, os 2 do Rodrigão, e derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Essa banda Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Avante, avante, meu bugre. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Em 2021, a rede Drugstore Popular completa o seu 10º aniversário. Vamos às ofertas. Toalha umedecida Huggies, R$ 9,99. Fralda Pompom, R$ 19,99 o pacote. Listerine Cool Mint, R$ 9,99. Peça pelo WhatsApp, 19989320486. Ou pelo Disque Entregas, 1937227866. Ofertas válidas até 30 de setembro. Sua saúde é a prioridade na Drugstore Popular.
Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Refrigerante Antártica Guaraná 2 litros, 4,69, exceto zero. Filé de merluza Iglu 400 gramas sem pele congelado, 10,98. Creme dental Colgate triplação 90 gramas, 2,69. Ofertas válidas até segunda-feira, 6 de setembro. Pague com cartões alimentação. Confira muito mais em iga.com.br. Acessórios 3 Vias. Linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro. Entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, meus amigos, vamos encerrando aqui o Nossa Área desta quinta-feira, agradecendo a todos que participaram aqui via WhatsApp, muito obrigado pelas mensagens. Na sequência tem o Nossa Área Nacional e eu volto às 5 horas no comando do Bandeirantes Esportiva, agradecendo aqui os trabalhos técnicos de Lucas Fernando e Leandro Renato. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. De segunda a sábado, Brasil Urgente junto com você para dizer o que precisa ser dito. Jornalismo de opinião sem meias palavras. De segunda a sábado às 4h15 da tarde. Brasil Urgente. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. RP Bandeirantes. Integrando o país através da notícia. Transmissão digital via satélite, via internet. Rádio Bandeirantes. Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Para chegar em segurança, chega mais e pede Nakata, a marca líder em componentes de suspensão. E Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Agora é na grande área. Nossa Área Brasil.